Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, do alto céu, vossa luz, vossa verdade. Elas serão meu guia. Me levem ao vosso monte santo, até a vossa morada. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No Evangelho de hoje, de Mateus 24, de 42 a 51, nós temos nosso Senhor Jesus Cristo dando um conselho que diz assim: ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. E aqui vem o primeiro dado. O que significa ficar atentos? Quando nosso Senhor fala ficar atentos, o que ele espera? Que a gente fique observando as coisas, que fique preocupado com os temas. Afinal de contas, de que Jesus está falando quando pede para estarmos atentos? Existe um dado muito importante na vida espiritual que algumas pessoas poderiam, ao compreender mal, acreditar que é uma espécie meio mórbida de ver a vida. Mas não é verdade. O que acontece? Às vezes nós tratamos a morte como se ela fosse um tema para algum momento do futuro. Então, haverá um momento que nós sabemos que teremos de morrer, que teremos de prestar contas a Deus, mas esse momento acontecerá daqui a muitos anos, daqui a muitos séculos de preferência, e basicamente a ideia é que a pessoa viva como se a mortalidade, ou seja, a capacidade de poder se encontrar com Jesus daqui a 30 minutos, fosse uma coisa remota. E essa maneira de tratar a vida como tratando a morte, o próprio significado, de modo remoto, faz com que tenhamos um erro muito grande, que é acreditar que nós temos muito tempo para nos converter. Então, quando nosso Senhor fala, ficai atentos, porque não sabeis o dia que vai chegar o Senhor, é como se nosso Jesus Cristo falasse o seguinte: é importante permanecer atento sempre, porque o dia do juízo não se dará à medida da nossa medida. É aquela história, nós deveríamos ter muito mais cautela com relação ao tempo do que com relação ao dinheiro. Porque o dinheiro você sabe quanto tem, você vai lá na conta descobre quanto tem, mas o tempo nós não sabemos quanto temos. Pode ser que tenhamos muito, pode ser que tenhamos pouco. Tem pessoas que às vezes, depois de um tempo de vida, começam a perceber que tem um pouco mais de passado que futuro. É verdade, mas isso não significa muita coisa, porque também os jovens encontram a Deus cedo. Então, o primeiro elemento básico da atenção é perceber que nós não temos tempo infinito. Existe um tempo finito, pelo qual nós precisamos nos converter e conseguir a vida eterna. Isso mostra um pouco da urgência da salvação. O grande problema, a falta de atenção, quando o Senhor fala ficai atentos, é quando nós temos uma certa falta de atenção naquilo que se refere à salvação eterna. Como que funciona isso? É simples, é como se a pessoa dissesse: posso me converter? Posso, deixa para amanhã. Eu posso fazer uma penitência? Posso, mas se posso deixar para amanhã. É sempre a ideia de que o tema da vida espiritual pode ficar para amanhã. A atenção, a vigilância, se dá exatamente na concentração naquilo que toca a vida espiritual. Ou seja, a percepção da urgência da vida espiritual. Não do desespero, mas da urgência. E qual a diferença entre o desespero e a urgência? O desespero é próprio do escrupuloso, que é aquela pessoa que vai procurar pecado em qualquer coisa, até onde não tem. Talvez até com uma intenção de querer ser melhor do que os outros. É diferente da vigilância, que é a pessoa que entende a salvação eterna é algo sério, eu não tenho tempo a perder, e se eu preciso resolver alguma coisa na vida interior, vamos resolver logo. Então, a primeira coisa que o nosso Senhor Jesus Cristo fala é isso: ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Ou seja, claro, a pessoa que sabe quando vai acontecer alguma coisa, ele se prepara para aquilo. Mas como nós não sabemos exatamente quando será, então nós precisamos estar preparados sempre. E existe uma maneira muito boa de entender o que significa estar preparado. A primeira nota característica de uma pessoa que está preparada para a salvação, que está preparada para a intervenção divina, a primeira nota é estar sempre em estado de graça. Primeira característica de uma pessoa que se prepara para encontrar com o Senhor é buscar a confissão pronta e frequente. Se aconteceu algum pecado, busque a confissão o mais rápido que pode. Ah, mas eu moro num local em que não tem como confessar. Estou no meio do Oceano Atlântico.
Então, o que você faz? Faz um ato de contrição perfeito, que basicamente é o quê? Você para, fala, Senhor, tende compaixão de mim, porque eu sou um pecador, realiza um ato de contrição perfeito, e a promessa de que a primeira coisa que você vai fazer quando você encontrar um sacerdote é pedir a confissão para ele. Isso é o que nós entendemos como pessoa que se prepara. Primeira preparação, estar em estado de graça. Mas não basta isso. Porque estamos em estado de graça, conseguimos ser salvos. Mas agora, lutar contra os pecados veniais e lutar contra os apegos, aí é o que nos torna santos. Então também a vigilância supõe isso. E nesse evangelho, nosso Senhor chega a mencionar assim, ó, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como fiel pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Aqui nós temos uma norma. Nosso Senhor fala, tem pessoas que receberam a missão de dar alimento na hora certa. Esses são todos aqueles que exercem algum tipo de governo na igreja. Pode ser sacerdote, pode ser alguém que governa um colégio, pode ser um leigo que é catequista, qualquer um que tenha uma missão de governo, de ensino na igreja, tem a missão de dar o alimento certo na hora certa. O alimento certo na hora certa se diz em dois níveis. Primeiro nível pessoal. O alimento certo da hora certa são as penitências que precisamos fazer na hora exata e o conhecimento que devemos ter. A nossa alma se alimenta. O corpo come comida. A alma come palavra. Mas a alma não come qualquer palavra. A alma come uma palavra santa. Então aqui está. Alimentar a alma com palavras santas significa manter uma leitura espiritual frequente. Quando nós encontramos uma leitura espiritual, nós alimentamos a nossa alma com coisas santas. E depois ele fala, na hora certa. Claro, porque a hora certa qual é? É o momento da vida, momentos do dia, em que nós precisamos dar alimento à nossa alma. Separar o momento para a alma, para que a alma possa comer. Dado que tem um momento para o corpo comer, tem um momento para o corpo tomar banho, tem um momento para o corpo descansar. Assim também a alma precisa comer, dormir e descansar e banhar-se. Como é que acontece isso? A alma come palavras santas com leitura espiritual. A alma se limpa com o exame de consciência, que é quando nós pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados todos os dias. E a alma também se descansa repousando ou no momento de oração estável ou em alguma brincadeira, um momento lúdico que aumenta a nossa devoção. Assim que a nossa alma consegue se manter. E isso é dar alimento na hora certa para a nossa alma, garantindo boas leituras espirituais, garantindo um momento de lazer que envolva crescimento espiritual, um descanso, porque a alma descansa brincando, e em terceiro lugar, garantindo, sobretudo, que a alma possa se limpar pelo ato de contrição que realiza todos os dias. Agora, além desse comando interno, também tem o externo, que é quando nós providenciamos para as pessoas os alimentos que elas precisam na hora certa também. E que alimentos são esses? Uma palavra de conselho na hora certa, quando nós precisamos ainda aconselhar para que as pessoas purifiquem o seu próprio corpo, quando precisamos instruir os outros na vida da graça, quando precisamos fazer com que eles descansem em Deus, providenciando momentos de oração e cuidado. Algumas vezes, nós vemos pessoas que têm muitos trabalhos com Deus e que nunca param nem para rezar, nem para meditar, nem para receber instrução espiritual. É como se os empregados estivessem sempre trabalhando e nunca se alimentando. E nosso Senhor disse que os coordenadores deveriam providenciar alimento na hora certa. Não só o alimento, mas também na medida certa. Porque às vezes o que uma criança come não é o que um adulto come. E também isso envolve um cuidado, uma maneira de esperar o nosso Senhor. Às vezes nós temos entre as pessoas que nós comandamos ou governamos ou agimos na igreja, pessoas que têm um nível espiritual maior, elas precisam de alimentos mais sólidos. Outras pessoas que têm um nível espiritual menor e elas precisam de um pouco mais de comida pastosa, como acontece com as crianças. Esse é o modo como se governa a própria alma e a alma dos outros. E isso é o modo que nós temos para esperar o Senhor. Pensando no céu, fazendo as práticas de orações todos os dias, é o modo como nós aguardamos a chegada do Senhor até que Ele venha. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal, nos dê a vida eterna. Amém.